Ignorar a voz do Espírito Santo é como ouvir um alarme disparando no meio da noite e simplesmente tapar os ouvidos. O alarme está te avisando de um perigo real, mas você escolhe se proteger ou se expor. É assim que acontece com muitas pessoas. O Espírito está falando, mas elas tratam como se fosse apenas mais um pensamento, um detalhe sem importância. O problema é que esse chamado nunca é em vão. Toda vez que ele fala, há algo em jogo. Pode ser a sua proteção, pode ser uma oportunidade de mudança, pode ser um aviso de que a direção precisa ser ajustada antes que seja tarde demais. O Espírito Santo não grita para ser ouvido. Ele fala no íntimo, no coração, em um tom que pode ser facilmente abafado pelo barulho da vida. É por isso que tantas vezes passamos por cima do chamado divino, como se fosse apenas uma impressão pessoal. Mas cada vez que você ignora, perde a chance de experimentar a direção perfeita de Deus. Cada vez que você adia a resposta, se expõe a consequências que poderiam ser evitadas. E aqui está a grande verdade. O Espírito não fala para complicar, ele fala para salvar, guiar, proteger e conduzir você para um futuro que vai muito além do que você poderia planejar sozinho. Pense nisso. Quantas vezes você tomou uma decisão e mais tarde percebeu que algo dentro de você já havia avisado que não era o caminho certo? Quantas vezes uma sensação de urgência ou um incômodo persistente foi deixado de lado e depois se confirmou como um alerta ignorado? Essa é a prova de que o Espírito estava tentando te avisar. A pergunta é: quantas oportunidades já foram perdidas porque você não ouviu? E mais ainda, quantos livramentos foram desperdiçados porque você insistiu em caminhar sem prestar atenção? Esse chamado precisa ser levado a sério. Ele não é para alguns poucos escolhidos, é para todos que abrem o coração e estão dispostos a ouvir. O Espírito fala no ordinário, nos detalhes do dia a dia, mas sempre com um propósito extraordinário. Quando ele desperta sua consciência, não é apenas para mexer com suas emoções, mas para realinhar a sua vida ao centro da vontade de Deus. E isso é urgente. O que você fizer com esse chamado vai determinar se você viverá alinhado ao propósito divino ou se vai continuar tropeçando em escolhas erradas. Hoje você está sendo confrontado com essa realidade. O Espírito Santo está tentando te avisar. Ele está batendo à porta, insistindo para que você preste atenção. A voz dele é a sentinela da sua alma, sempre alerta, sempre pronta a proteger você de caminhos de morte e a conduzir para caminhos de vida. E é sobre essa atuação vigilante, constante e necessária do Espírito que vamos mergulhar agora. Imagine um soldado de guarda em uma torre alta, vigilante durante toda a noite, atento a qualquer movimento suspeito que ameace a cidade. Ele não dorme, não se distrai, não relaxa. Seu único objetivo é soar o alerta no momento certo para que todos estejam preparados. Assim é o Espírito Santo em relação à sua vida. Ele é a sentinela da sua alma. Sempre atento, sempre em prontidão, enxergando perigos que você não percebe, identificando armadilhas que sua razão não consegue ver e antecipando cenários que seus olhos ainda não alcançam. Essa vigilância constante é um dos maiores atos de amor de Deus, porque você, por mais forte que seja, é limitado. Não enxerga todas as intenções das pessoas, não percebe todas as consequências de uma escolha, não consegue prever o amanhã, mas o Espírito Santo vê além. Ele examina os corações, conhece os caminhos e está em sintonia perfeita com o plano eterno de Deus. É por isso que tantas vezes ele fala antes do erro acontecer, não para gerar medo, mas para trazer livramento. Ele soa o alarme espiritual quando você está prestes a se envolver em algo que comprometeria sua fé, sua saúde emocional ou até sua vida. O papel da sentinela é vital porque sem ela a cidade fica vulnerável. Do mesmo modo, quando você tenta viver sem ouvir o Espírito, fica exposto a decisões impulsivas, relacionamentos nocivos e escolhas que parecem boas à primeira vista,
mas escondem destruição. A voz do Espírito é o aviso que protege, é o sinal que te desperta, é a direção que mantém você no caminho certo. Muitos confundem essa atuação com simples intuição ou acaso, mas quem vive em comunhão sabe que não é coincidência. É a presença de Deus se manifestando de maneira prática, guardando cada passo. A sentinela da alma não permite que você ande no escuro, desde que esteja disposto a ouvir o toque do alarme. Ignorar esse aviso é como fechar os olhos em plena estrada. O risco não está na falta de sinal, mas na falta de atenção. E aqui está a questão central. Como o Espírito Santo exerce esse papel de sentinela em momentos comuns da vida, nos lugares onde você menos espera? Porque ele não fala apenas nas grandes decisões, mas também na rotina diária. É sobre essa atuação surpreendente no meio do cotidiano que vamos falar agora. O Espírito Santo não se limita a falar apenas em cultos ou momentos de oração profunda. Ele se manifesta também nos detalhes mais simples da sua rotina. É no trânsito, quando de repente surge no coração a necessidade de diminuir a velocidade sem que você entenda o porquê. É no trabalho, quando você sente que não deve assinar aquele contrato ou que precisa revisar novamente um detalhe antes de entregar. Em casa, quando uma palavra pronta para sair da sua boca é contida por dentro, porque o Espírito sabe que aquela resposta geraria uma ferida desnecessária. Esse chamado no meio da rotina é um dos sinais mais claros de que Deus deseja estar presente em cada detalhe da sua vida. Ele não é Deus apenas do domingo, mas da segunda-feira também. O Espírito Santo não quer ser lembrado apenas em momentos de crise, mas no ordinário, porque é no ordinário que ele prova ser fiel. Cada aviso dado no dia a dia é parte da construção de uma vida guiada, onde até pequenas decisões são influenciadas pela presença de Deus. É importante entender que o Espírito não faz distinção entre grandes e pequenos momentos. O que parece irrelevante para você pode ser decisivo no propósito divino. Uma escolha aparentemente simples, como atender ou não um telefonema, pode abrir ou fechar portas que mudarão completamente a sua trajetória. Por isso, o Espírito se manifesta em qualquer lugar a qualquer hora. Sua vigilância não se interrompe porque a sua vida espiritual não tem pausas. O problema é que muitos acreditam que a voz de Deus só se manifesta em experiências extraordinárias. Então passam o dia ignorando esses pequenos toques, tratando como se fossem apenas impressões pessoais. Mas cada detalhe ignorado é uma oportunidade perdida de experimentar a direção perfeita de Deus. E cada detalhe obedecido é um passo dado na rota do propósito. O chamado no meio da rotina nos ensina que o Espírito Santo não está distante. Ele anda junto, acompanha sua vida de perto e participa de tudo. Quando você reconhece isso, a rotina deixa de ser comum e passa a ser espiritual. Tudo se transforma em oportunidade para ouvir e obedecer. E é justamente nesse contexto do cotidiano que muitas vezes surge um sinal poderoso e marcante: o despertar noturno. O Espírito Santo interrompe o sono para falar com você quando a correria do dia não permite. É sobre esse aviso silencioso e urgente que vamos falar no próximo capítulo. Há noites em que você acorda de repente, sem barulho, sem motivo aparente, como se algo tivesse mexido no seu interior. O relógio marca horas incomuns, muitas vezes entre 3 e 4 da manhã, e por mais que tente voltar a dormir, o sono não vem. Esse despertar noturno não é coincidência. É um dos sinais mais intensos de que o Espírito Santo está tentando te avisar sobre algo que precisa da sua atenção imediata. Ele escolhe a madrugada porque nesse horário o silêncio é profundo e a mente está livre do excesso de distrações do dia. Nesses momentos o Espírito desperta para a oração. Você pode até não saber por quem ou pelo que precisa interceder, mas sente o peso de dobrar os joelhos. Muitas vezes, essa oração se torna um clamor que vai muito além do que você imaginava.
O Espírito guia as palavras, coloca imagens, lembranças ou nomes na sua mente, mostrando exatamente a direção que deve tomar em sua intercessão. Esse chamado é urgente, porque pode estar relacionado a situações de proteção, livramento ou decisão que alguém está prestes a tomar. O despertar noturno também serve para ajustar sua própria vida. É quando o Espírito traz à memória algo que precisa ser corrigido, um pecado que precisa ser confessado, uma escolha que precisa ser revista. Ele não desperta sem propósito. Cada vez que interrompe seu sono, é porque há algo maior acontecendo. E a questão é, você levanta e atende ao chamado ou vira para o lado e tenta ignorar? A resposta que dá nesses momentos revela sua sensibilidade espiritual. É comum ouvir testemunhos de pessoas que foram despertadas sem explicação, oraram de madrugada e depois descobriram que, naquele exato horário, alguém querido estava em perigo ou passando por uma luta intensa. Esse é o Espírito agindo como sentinela, conectando intercessores para que a vontade de Deus se cumpra. O mundo espiritual não dorme, e a madrugada é território onde grandes batalhas acontecem. O Espírito Santo desperta porque quer que você participe da vitória. E não se engane, ignorar esse chamado não é neutro. Cada vez que você insiste em voltar a dormir, perde a chance de ser instrumento de Deus. Mas quando obedece, experimenta a honra de ser usado para cooperar com algo que está além do seu entendimento. O despertar noturno não é peso, é privilégio. É um convite para estar em sintonia com o céu enquanto o mundo descansa. Esse sinal nos prepara para outro ainda mais claro, quando a mesma palavra, versículo ou mensagem começa a se repetir em diferentes lugares, como se o Espírito estivesse reforçando até você prestar atenção. É esse o próximo aviso que precisamos compreender. Há ocasiões em que você começa a notar uma palavra ou um versículo aparecendo repetidamente. Você lê em sua devocional, depois alguém menciona em uma conversa casual, em seguida ouve a mesma passagem sendo pregada no culto e, para completar, ela surge em um vídeo ou em uma música. Quando isso acontece, não é coincidência. É o Espírito Santo reforçando uma mensagem, insistindo para que você preste atenção. Ele sabe que uma única vez poderia passar despercebido. Por isso repete até que você entenda. Essa é a direção de Deus para você agora. Esse sinal é claro, porque a repetição não acontece de forma aleatória. A mesma verdade surge de fontes diferentes, em ambientes distintos, sem que haja conexão entre elas. Isso mostra que há algo urgente e específico no coração de Deus para a sua vida. O Espírito usa a repetição como recurso pedagógico, porque ele é paciente, mas também persistente. Ele não se cansa de falar até que você ouça. A questão é, você vai apenas notar a coincidência ou vai se perguntar o que Deus está tentando dizer? Essa repetição serve para confirmar decisões, alertar sobre perigos e até revelar missões que você precisa cumprir. Muitas vezes, é a forma do Espírito alinhar sua mente com a vontade de Deus. É como se ele estivesse sublinhando a mensagem, destacando para que você não ignore. Se uma palavra continua voltando ao seu coração, é porque você precisa dar um passo de fé em relação a ela. O grande risco é tratar esse movimento como algo banal. Pessoas dizem, é só porque pensei nisso antes que estou vendo em todo lugar. Mas quando o Espírito está por trás, há uma diferença inconfundível. A palavra não apenas se repete, ela se encaixa exatamente no que você está vivendo. É como se Deus tivesse preparado uma sequência de lembretes pessoais para não deixar você errar o caminho. Quando você aprende a identificar esse padrão, descobre que o Espírito fala muito mais do que imagina. Ele não precisa criar novas palavras, basta usar as que já foram ditas, reforçando até que se tornem ação. Essa insistência divina é um chamado ao compromisso. A cada repetição, o Espírito está dizendo, não ignore, obedeça. E muitas vezes, essa repetição está ligada a algo ainda mais profundo.
o convite ao arrependimento. Quando o Espírito insiste em trazer à tona uma palavra que confronta, é porque deseja transformar sua vida de dentro para fora. É sobre esse chamado que vamos tratar no próximo capítulo. Um dos avisos mais fortes que o Espírito Santo faz é o chamado ao arrependimento. Ele não fala para acusar ou humilhar, mas para despertar sua consciência e trazer você de volta ao caminho certo. Esse convite acontece quando algo que antes parecia normal começa a incomodar. Aquelas atitudes que você justificava já não conseguem mais ser sustentadas. Aquelas escolhas que antes eram vistas como pequenas falhas passam a pesar no coração. Esse desconforto é o Espírito Santo avisando: chegou a hora de mudar. O arrependimento não é apenas reconhecer o erro, mas decidir abandonar aquilo que desagrada a Deus. É mais do que sentir remorso, é tomar uma nova direção. O Espírito Santo trabalha nesse processo como aquele que ilumina os cantos escuros da alma, revelando pecados que estavam escondidos, vícios disfarçados, feridas que nunca foram tratadas. Ele não expõe para destruir, mas para curar. Cada vez que ele traz algo à tona, é porque deseja restaurar e libertar. O perigo está em ignorar esse chamado. Quando o Espírito Santo insiste e a pessoa endurece o coração, o pecado ganha espaço e se torna cada vez mais difícil de ser abandonado. Por isso, o arrependimento imediato é a resposta certa. Quanto mais rápido você obedece, mais cedo experimenta a paz que vem da reconciliação com Deus. Essa paz não pode ser substituída por nada, porque ela limpa a consciência e abre espaço para viver em liberdade. Esse aviso é um ato de amor. Deus não precisa apontar falhas para se afirmar. Ele já é santo e perfeito. O convite ao arrependimento existe porque ele deseja que você viva pleno, sem correntes que aprisionam. O Espírito Santo não se cala diante do pecado, porque sabe que cada escolha errada tem consequências. Ele avisa antes que a queda seja maior, para que você seja preservado. Responder a esse chamado não significa fraqueza, mas coragem. Só os fortes admitem que precisam mudar. Só os que reconhecem sua necessidade experimentam a graça de serem transformados. O Espírito Santo quer conduzir você a esse lugar de entrega, onde erros não são negados, mas confessados e tratados. E toda vez que você responde a esse convite, uma nova etapa se abre diante de você. Esse movimento nos leva a outro tipo de aviso, que muitas vezes acompanha o arrependimento: o peso da urgência. Há momentos em que o Espírito não apenas mostra o que precisa ser feito, mas pressiona o coração com a certeza de que deve ser feito agora. É sobre esse sinal que vamos falar no próximo capítulo. Existem momentos em que o Espírito Santo não apenas fala, mas imprime em seu coração um senso de urgência impossível de ignorar. É como se dentro de você acendesse uma chama dizendo: faça agora, não adie, não espere. Esse peso da urgência não é ansiedade nem impulso emocional. É um chamado espiritual que tem tempo marcado. O Espírito sabe que atrasos podem custar caro. Por isso ele aperta o coração até que você se mova. Esse aviso pode aparecer em diferentes áreas. Às vezes, é a urgência de perdoar alguém antes que o tempo se encarregue de endurecer o coração. Em outras, é a necessidade de interceder por alguém naquele exato momento, sem deixar para mais tarde. Também pode ser a ordem clara de tomar uma decisão, cortar um relacionamento, mudar uma atitude ou se posicionar em algo que você vinha adiando. O Espírito Santo pressiona porque sabe que a janela de oportunidade está aberta agora, e ignorar significa perdê-la. O peso da urgência é acompanhado de uma certeza incomum. Você pode até não entender todos os detalhes, mas sente que não pode deixar para amanhã. Essa convicção não é acompanhada de medo, mas de clareza. Diferente da ansiedade que desgasta, o chamado urgente do Espírito traz foco. Ele direciona a energia para a ação certa, no momento certo. Quando obedecemos, percebemos que a oportunidade realmente não poderia ser adiada.
Muitos testemunhos confirmam isso. Pessoas que atenderam ao chamado de orar de madrugada e descobriram depois que estavam intercedendo por alguém em risco. Pessoas que sentiram urgência em visitar um familiar e encontraram ali a última chance de reconciliar. Pessoas que agiram de acordo com esse peso e viram portas se abrirem no tempo exato. Esses episódios revelam como o Espírito conhece o que nós não sabemos e como ele trabalha de forma sincronizada com o propósito de Deus. Ignorar esse peso é perigoso, porque a insistência do Espírito nunca é vazia. Cada vez que ele pressiona, há algo em jogo. O Espírito não desperdiça avisos. Quando ele imprime urgência, é porque a obediência imediata trará proteção, direção ou transformação. A pergunta é: você vai ouvir ou vai adiar? Esse senso de urgência prepara o coração para outra forma de comunicação igualmente poderosa: o aviso silencioso. Porque nem sempre o Espírito se manifesta com peso intenso. Às vezes, ele fala justamente no vazio, na quietude, quando tudo parece parado. E é nesse silêncio interior que grandes avisos são dados. Nem sempre o Espírito Santo fala por meio de sensações fortes, urgências ou sinais visíveis. Há momentos em que a voz dele se revela justamente no silêncio interior. É aquele instante em que, por fora, tudo parece igual, mas por dentro há uma quietude que carrega mais mensagem do que 1000 palavras. Esse silêncio não é vazio, é resposta. É o Espírito Santo comunicando que você precisa parar, refletir e ouvir o que não pode ser dito em meio ao barulho. O aviso no silêncio interior acontece quando você busca uma resposta imediata, mas em vez de clareza externa, recebe tranquilidade para esperar. Muitas vezes, Deus já falou e não precisa repetir. Outras vezes, o que Ele deseja é que você aprenda a confiar, mesmo sem sinais claros. Esse silêncio ensina dependência. Ele mostra que a fé não é movida por emoções passageiras, mas pela certeza de que Deus continua presente, ainda que pareça calado. É nesse silêncio que muitas transformações acontecem. Você começa a perceber que não precisa de uma nova palavra a cada passo, porque a última já foi suficiente. O Espírito Santo não alimenta a imaturidade espiritual, ele fortalece a fé madura. O silêncio interior é um exercício de confiança. Ele cala o excesso de vozes externas para que sua alma se acostume a descansar na presença de Deus. Esse aviso também serve como proteção. Muitas vezes, em meio a pressões, você espera uma resposta imediata, mas o Espírito se cala porque sabe que você não está pronto para ouvir. O silêncio evita que você haja no impulso, preservando você de escolhas precipitadas. É como se ele dissesse: espere, não é hora de agir. E quando você aprende a respeitar esse silêncio, descobre que até o não falar é uma forma de cuidado. O silêncio interior não deve ser confundido com abandono. Deus não se ausenta porque está em silêncio. Ele continua agindo nos bastidores, organizando o cenário para que a resposta venha no tempo exato. Quem aprende a discernir esse aviso, descobre que o silêncio pode ser mais eloquente que palavras. É nele que o Espírito Santo molda caráter, amadurece fé e fortalece a confiança. Esse sinal abre caminho para outro aspecto fundamental: como o Espírito Santo usa relacionamentos para falar com você. Muitas vezes, o aviso vem através de pessoas que cruzam seu caminho ou que já fazem parte da sua vida. É sobre isso que vamos tratar no próximo capítulo. Muitas vezes, o Espírito Santo escolhe falar com você através de pessoas. Ele usa relacionamentos para despertar, corrigir, confirmar e até proteger. Isso acontece quando alguém, sem saber nada da sua vida, diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ou quando uma pessoa próxima insiste em alertar sobre algo que você não queria admitir, mas no fundo sabe que é verdade. Esses momentos não são coincidência. São formas do Espírito usar bocas humanas para entregar recados divinos. Esse aviso, através dos relacionamentos, pode vir em diferentes intensidades. Às vezes, é um conselho simples,
mas tão certeiro que não pode ser ignorado. Outras vezes, é um confronto duro que incomoda, mas revela pontos cegos que você não via. O Espírito também pode agir afastando pessoas que trariam prejuízos, mesmo que naquele momento você não entenda. Quando alguém se afasta sem explicação, pode ser Deus protegendo você de uma influência que enfraqueceria sua fé. É importante perceber que o Espírito não apenas usa pessoas para falar, ele também desperta em você discernimento sobre elas. Há relacionamentos que parecem agradáveis, mas geram inquietação interior. Esse desconforto não é antipatia natural. É o Espírito Santo avisando que há algo escondido. Por outro lado, existem pessoas que você não planejava se aproximar, mas sente paz imediata ao caminhar junto delas. Esse é outro sinal claro. Deus conecta você a quem será instrumento de bênção. Muitos ignoram esses avisos por confundir vínculos emocionais com vínculos espirituais. O Espírito Santo quer que você entenda que nem todos que chegam devem permanecer e nem todos que saem devem ser perseguidos. Aprender a discernir a voz de Deus nos relacionamentos é essencial para não se prender a alianças erradas e não rejeitar conexões divinas. Essa atuação do Espírito prova que ele está envolvido em todos os aspectos da vida. Ele não cuida apenas do seu interior, mas também das pessoas ao redor, porque sabe o quanto relacionamentos moldam destinos. O que você precisa é sensibilidade para perceber quando uma pessoa é aviso, quando é resposta e quando é apenas distração. Esse tipo de aviso nos leva a compreender outro sinal marcante. Quando circunstâncias inesperadas começam a se alinhar de forma estranha, mas significativa. É o Espírito Santo usando os acontecimentos externos para avisar que algo precisa ser visto com atenção. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Nem sempre o aviso do Espírito Santo vem por palavras ou sensações internas. Muitas vezes, ele fala através de acontecimentos que, à primeira vista, parecem simples coincidências. Uma viagem planejada que é cancelada no último momento. Uma oportunidade que parecia promissora, mas é interrompida sem explicação. Um atraso que muda totalmente sua rota. E depois, você descobre que foi exatamente esse atraso que te livrou de algo pior. Esses episódios não são fruto do acaso, mas sinais de que o Espírito está agindo em circunstâncias externas para avisar você. O Espírito Santo governa não apenas corações, mas também situações. Ele coordena os cenários invisíveis, move peças que você não controla e usa até imprevistos para proteger e redirecionar sua vida. O que parece contrariedade pode ser, na verdade, livramento. Aquilo que você chama de frustração pode ser exatamente o cuidado de Deus, impedindo você de seguir por um caminho perigoso. A questão é, você interpreta como azar ou como aviso? Esse tipo de sinal ensina a enxergar o cotidiano com novos olhos. A vida deixa de ser vista apenas como uma sequência de acasos e passa a ser reconhecida como um terreno de propósitos. Cada porta fechada, cada oportunidade que não se concretizou, cada mudança inesperada pode carregar uma mensagem divina. O Espírito não desperdiça nada. Até os atrasos e interrupções são usados como linguagem para avisar que existe algo acontecendo além do que você consegue ver. Muitas vezes, o Espírito também usa as circunstâncias para confirmar escolhas. Quando você dá um passo em obediência, tudo ao redor parece se alinhar de forma surpreendente. Pessoas aparecem, recursos surgem, caminhos se abrem. Esse alinhamento não é coincidência, é confirmação. É o Espírito Santo dizendo, você está no caminho certo, continue. Ignorar esse tipo de aviso é perigoso, porque você corre o risco de insistir em algo que Deus já fechou. Quando o Espírito interrompe, é porque tem algo melhor preparado. Quando ele atrasa, é porque o tempo certo ainda não chegou. Quando ele redireciona, é porque viu um perigo que você não viu. O segredo é parar de lutar contra e começar a discernir.
Esse movimento, através das circunstâncias, nos prepara para outro tipo de aviso ainda mais íntimo, quando o Espírito Santo confronta o pecado que ninguém vê, aquilo que está escondido, mas precisa ser tratado. É sobre esse sinal profundo que vamos falar no próximo capítulo. Há situações em que tudo parece estar em ordem aos olhos dos outros, mas dentro de você existe um peso que não desaparece. É a voz do Espírito Santo confrontando pecados ocultos, atitudes escondidas, pensamentos alimentados em silêncio, hábitos que ninguém sabe, mas que corroem sua alma. Esse desconforto não é fruto de culpa comum, é aviso direto de Deus de que algo precisa ser trazido à luz. O Espírito Santo não permite que você se acomode em erros escondidos, porque ele sabe que o pecado cresce no escuro e destrói silenciosamente. Esse aviso acontece quando você tenta justificar comportamentos e ainda assim o coração não se aquieta. Pode ser uma mentira aparentemente pequena, um vício disfarçado, um ressentimento guardado ou até mesmo práticas secretas que parecem inofensivas. O Espírito Santo incomoda porque não aceita meias verdades, nem áreas escondidas. Ele quer santidade por inteiro, não apenas aparência. Esse desconforto é prova do cuidado divino, porque quando Deus expõe, Ele expõe para curar, nunca para humilhar. É importante entender que esse aviso não é para te afastar, mas para te aproximar. Quando o Espírito Santo confronta, é porque Ele deseja restaurar. Ele mostra o que está errado não para condenar, mas para oferecer perdão e transformação. Cada vez que você sente esse peso interior diante de algo secreto, é Deus chamando para a libertação. O silêncio diante desse aviso é perigoso, porque o pecado oculto não tratado se torna corrente que prende cada vez mais forte. Obedecer a esse aviso significa coragem. Coragem de admitir, de confessar, de buscar ajuda quando necessário, de colocar diante de Deus aquilo que você preferiria esconder. Essa entrega traz alívio, porque tira do coração o fardo que o Espírito não permite que você carregue em silêncio. Ele não quer apenas que você saiba que está errado, ele quer que você seja livre. O desconforto com o pecado oculto é uma prova de que Deus não desistiu de você. Se ainda há incômodo, é porque ainda há esperança. O Espírito só confronta quem Ele ama e quem Ele deseja restaurar. Por isso, não ignore. Cada peso é um convite para voltar à luz. E quando você responde a esse chamado, algo novo acontece. O mesmo Espírito que confronta passa a gerar coragem para se posicionar diante das injustiças do mundo. O aviso deixa de ser apenas pessoal e se torna também coletivo. Esse é o próximo sinal que precisamos compreender. Há momentos em que você se depara com situações de injustiça e algo dentro de você se levanta. Não é apenas indignação humana, é um fogo interior que não aceita o erro, a corrupção, a opressão. Esse clamor por justiça não nasce do coração natural, mas é despertado pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. E por isso, não se cala diante do que fere o caráter de Deus. Quando Ele desperta em você essa voz, está avisando que chegou a hora de se posicionar. Esse aviso pode acontecer de forma prática. Você vê alguém sendo humilhado e não consegue ficar parado. Percebe um ambiente carregado de mentira e sente a necessidade de trazer luz. Ou percebe que sua própria vida está em silêncio diante do erro e sente o peso de se manifestar. Esse clamor é o Espírito mostrando que sua fé não pode ser apenas interna, mas também vivida em atitudes. O Espírito Santo move você a se indignar porque deseja que seja instrumento de transformação. Ele não desperta apenas para gerar revolta, mas para produzir ação. Esse aviso é a lembrança de que ser cristão não é apenas esperar pelo céu, mas também refletir o céu na terra. A justiça de Deus precisa ser visível, e o Espírito chama pessoas para serem voz quando o mundo prefere o silêncio. Esse sinal também é proteção, porque mostra que a indiferença é perigosa.
Quando o coração deixa de se incomodar com a injustiça, significa que se acostumou com o pecado. O Espírito Santo, ao contrário, mantém o incômodo vivo, porque sabe que só quem sente pode agir. Ele não permite que você se acomode diante do mal. Esse clamor é a forma como ele te avisa: não ignore, eu quero usar você aqui. Responder a esse chamado significa coragem. Muitas vezes você será minoria, pode ser mal interpretado ou até rejeitado. Mas a convicção interior é mais forte que o medo. O Espírito Santo sustenta, fortalece e confirma que sua voz é necessária. Não é ativismo vazio, é posicionamento espiritual. Esse tipo de aviso prepara o coração para algo ainda maior, o chamado à missão. Porque o Espírito não apenas desperta para reagir ao mal, ele também envia para realizar o bem. E quando ele te chama, o faz para uma obra que vai além do que você imagina. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. O Espírito Santo não desperta apenas para corrigir ou alertar. Ele também chama, envia e comissiona. Esse chamado à missão é um dos avisos mais claros de que Deus tem algo específico para a sua vida. Muitas vezes você sente dentro de si uma inquietação diferente, não ligada a erros pessoais, mas a uma necessidade maior. É como se uma causa passasse a queimar no seu coração. Você percebe pessoas, lugares ou situações e sente: preciso fazer algo a respeito. Esse impulso não nasce do ego, mas do Espírito movendo você em direção ao propósito. Esse chamado pode se manifestar de várias formas. Às vezes, é o desejo de servir em sua comunidade de fé, ajudando pessoas de maneira prática. Outras vezes, é um peso por grupos esquecidos, pelos pobres, pelos que sofrem em silêncio. Em alguns casos, o Espírito desperta talentos e dons que você nem sabia que tinha, e eles começam a se alinhar para servir em uma obra maior. Esse aviso é o empurrão divino, tirando você da zona de conforto e levando para o lugar onde Deus deseja que atue. A missão não precisa ser grandiosa aos olhos humanos para ser grande aos olhos de Deus. O Espírito Santo chama para pregar a multidões, mas também chama para abraçar quem está sozinho. Ele levanta missionários para terras distantes, mas também levanta cristãos para transformar sua própria casa. O tamanho da missão não importa. O que importa é a obediência. Cada vez que você sente esse peso por algo maior, está diante de um aviso que não deve ser ignorado. O risco é pensar que a missão é para outros, para líderes, pastores ou pessoas com mais preparo. Mas o Espírito Santo não chama apenas os capacitados. Ele capacita os que são chamados. Quando o aviso chega, é sinal de que Deus já tem em você tudo o que precisa para começar. A resposta que ele espera não é perfeição, mas disposição. Esse chamado à missão mostra que sua vida tem propósito além de você mesmo. O Espírito Santo não te salva apenas para te guardar, mas para te usar. Cada vez que você obedece a esse chamado, experimenta a alegria de ser instrumento nas mãos de Deus. E, ao mesmo tempo, descobre como Ele já estava preparando você para isso muito antes. Mas junto com esse chamado, existe outro tipo de aviso ainda mais sério. O Espírito Santo muitas vezes alerta pouco antes de decisões que poderiam levar à queda. Esse aviso é insistente, insistindo até o último momento para que você não se perca. É sobre esse ponto crucial que falaremos no próximo capítulo. Pouco antes de uma decisão perigosa, o Espírito Santo costuma se manifestar de forma insistente. Ele aperta o coração, traz inquietação, repete sinais e multiplica alertas, tudo para evitar que você dê um passo que trará consequências sérias. Esse aviso que vem antes da queda é uma das maiores provas do cuidado de Deus. Ele não espera você se destruir para agir. Ele tenta impedir, avisando de maneira clara que o caminho escolhido não é seguro. Esse movimento pode ser percebido de formas diferentes. Às vezes, é uma sensação forte de que você não deve seguir adiante, mesmo que tudo pareça favorável. Em outros casos, portas se fecham repetidamente e ainda assim você insiste em forçar a entrada.
O Espírito Santo pode usar pessoas, circunstâncias ou até mesmo o desconforto interior para dizer: pare, não avance, isso não é para você. É como se ele colocasse placas de alerta no caminho, mas a decisão de obedecer ou ignorar ainda depende de você. Esse aviso é tão sério porque o Espírito conhece o futuro que você não vê. Ele sabe o que está escondido por trás de um relacionamento aparentemente perfeito, de uma oportunidade aparentemente brilhante ou de um prazer momentâneo que parece inofensivo. Quando ele insiste, é porque já viu a dor que isso trará. Desobedecer significa escolher caminhar contra a direção de quem enxerga além do tempo. Muitos só percebem depois. Quantas histórias de arrependimento começam com frases como: eu sabia que não deveria ter feito, ou senti que não era para seguir, mas ignorei. Esse saber interior é a voz do Espírito. Quando ignorado, o resultado é a queda. Não porque Deus falhou, mas porque o aviso foi desprezado. O Espírito Santo não deixa ninguém sem direção. Ele sempre dá sinais antes de um tropeço. Esse aviso também revela a paciência divina. Ele insiste várias vezes, em diferentes formas, para que você não se perca. Mas chega um momento em que, se a pessoa continua ignorando, Deus permite que ela siga para que aprenda através das consequências. Essa não é a vontade de Deus, mas o resultado da desobediência. O desejo dele é sempre o de preservar, proteger e conduzir. Quando você aprende a obedecer a esses avisos antes da queda, sua vida muda. Você passa a evitar dores desnecessárias, escolhas que trariam marcas profundas e caminhos que desviariam do propósito. Esse discernimento é uma das maiores bênçãos que um cristão pode ter. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo conduz ao desfecho mais importante, o chamado final para ouvir e obedecer. Porque todos os sinais, todos os avisos e todas as manifestações têm o mesmo objetivo: levar você à decisão de não ignorar, mas responder. Esse será o tema do próximo capítulo. Todos os sinais, todas as repetições, todos os incômodos e todos os silêncios têm um propósito único: conduzir você a uma decisão prática. O Espírito Santo não fala por acaso, não desperdiça avisos. Cada vez que ele se manifesta, está chamando você a ouvir e obedecer. Esse convite final não é apenas para reconhecer a voz, mas para alinhar sua vida com aquilo que Deus já mostrou. Reconhecer sem obedecer é como ouvir um alarme e não sair do lugar. O som é claro, mas a atitude é o que salva. Obedecer ao Espírito exige coragem. Muitas vezes será necessário renunciar a algo que parecia vantajoso, romper vínculos que pareciam seguros ou esperar quando tudo em você pede pressa. Mas cada passo de obediência abre uma porta de bênção que só pode ser acessada por quem escolhe confiar. A voz do Espírito não vem para complicar, vem para simplificar o caminho, para tirar você de atalhos perigosos e colocar na rota certa. Esse convite também é um alerta contra a indiferença. O maior risco não é ouvir errado, é não ouvir nada, porque o coração se acostumou a ignorar. Cada vez que você obedece, sua sensibilidade aumenta. Cada vez que você resiste, sua sensibilidade diminui. O Espírito Santo quer manter sua alma desperta, atenta, pronta para responder sem demora. Essa prontidão é sinal de maturidade espiritual. Responder a esse chamado traz recompensas imediatas. Você experimenta paz em decisões difíceis, direção em momentos de dúvida, força em tempos de fraqueza e alegria em servir. A vida se torna leve porque não depende mais apenas da sua força, mas do poder de Deus agindo em você. A obediência abre espaço para que o Espírito guie cada passo, e quando isso acontece, não existe mais insegurança, porque mesmo nas tempestades, você sabe que não está sozinho. Esse convite final é também um ponto de virada. É Deus perguntando a você: vai continuar ignorando ou vai escolher obedecer? Vai deixar os sinais passarem despercebidos ou vai abraçar cada um como direção de vida? O Espírito Santo já falou, já mostrou, já insistiu. Agora a resposta depende de você.
E aqui está a promessa: se você ouvir e obedecer, sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo não apenas vai guiar, ele vai transformar. Esse é o chamado que não pode ser ignorado. Chegamos ao ponto decisivo. Tudo o que foi mostrado até aqui não é apenas conteúdo para reflexão, mas um chamado de vida ou morte espiritual. O Espírito Santo não desperdiça palavras. Cada aviso que ele traz, seja em forma de paz, desconforto, repetição, silêncio, urgência ou circunstância, carrega uma mensagem essencial. Não ignore, porque ignorar pode custar caro. Ele é a voz que anuncia antes da queda, que protege antes do erro, que fortalece antes da luta. Se você chegou até aqui, é porque o próprio Espírito está chamando você agora. Esse chamado não é para amanhã, não é para quando tudo se organizar, não é para um futuro distante, é para hoje. É a decisão de ouvir e obedecer no momento em que ele fala. Porque cada instante de resistência é uma chance perdida de experimentar a plenitude da vida no Espírito. Deus não quer apenas que você saiba que ele fala, mas que você viva como alguém guiado, direcionado e moldado por ele. Isso muda sua rotina, seus relacionamentos, suas escolhas, seu futuro. A conclusão é clara: não se trata de religião, de aparência ou de tradição. Trata-se de relacionamento vivo com o Espírito de Deus. Um relacionamento que protege, transforma, envia e sustenta. Se você ouvir essa voz, sua vida ganhará novo rumo. Se obedecer, descobrirá que o propósito de Deus é maior do que qualquer plano pessoal. Se entregar, perceberá que o Espírito não apenas avisa, mas também capacita. Ele não apenas mostra o caminho, ele caminha com você. Agora a decisão é sua. Vai continuar tratando os sinais como coincidência ou vai reconhecer que é Deus tentando alcançar você? O Espírito já falou de muitas formas e continua falando agora. O que ele espera é sua resposta. Esse é o momento de se render, de dizer: eu não vou ignorar mais. Espírito Santo, eu escolho ouvir e obedecer. Essa escolha transforma destinos, restaura vidas e abre a porta para uma caminhada de intimidade verdadeira com Deus. Esse é o chamado final. E a pergunta que fica não é se o Espírito Santo está falando. A pergunta é: você vai ouvir? Você vai obedecer?